Olá, pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Após a vitória do Santa Cruz sobre o Souza por 1-0 lá no Marizão, vamos acompanhar a coletiva com o técnico Marcelo Cabo, falando a respeito desta partida e o que ele achou do jogo. Se o Santa Cruz jogou bem ou jogou mal. Vamos ver aí na coletiva. Mas antes, pessoal, como eu estou pedindo aqui, se inscreva no canal. Você que está assistindo o vídeo, mas não é inscrito e gosta dos vídeos aqui do canal, se inscreva, não paga nada. E também, me siga aí no Instagram, que lá a gente coloca muitos vídeos do Santa Cruz. Vamos acompanhar a coletiva com o técnico Marcelo Cabo. Bom, professor Marcelo Cabo, um segundo tempo administrado pelo Santa Cruz, mas tem aquela questão de um jogo perigoso. Eu queria que o senhor analisasse os dois tempos do Santa Cruz, porque o Santa Cruz não sofreu, mas foi um jogo perigoso. Boa noite a todos. O jogo foi perigoso num todo, né? A gente pega o Souza, que é atual campeão estadual aqui, né? A gente sabia que era uma equipe muito difícil, uma equipe fisicamente muito forte, muito grande, de uma imposição muito grande. E a gente fez um jogo competitivo. Até usei muito termo hoje para os meus atletas, que era um jogo que a gente precisava guerrear. Competir o tempo todo pela imposição física da equipe deles e pela qualidade da equipe deles. E a gente sabia que não era um jogo que a gente não ia ser dominante nesse jogo. A gente sabia disso. O Souza dentro de casa, ele é uma equipe incisiva. O último jogo do Souza em casa ele fez 4 no Ferroviário. Então assim, a gente preparou uma equipe que com a bola a gente pudesse jogar, buscar o gol, como foi a plasticidade do nosso gol, uma jogada de uma movimentação que a gente usa sempre, né? O facão do Giovani naquele espaço gerado que o nosso centroavante deixa. E aí a gente fez um bom primeiro tempo, com algumas boas oportunidades. E aí eu falei já isso em outras vezes. No intervalo, a equipe adversária perdendo em casa, o que eles vão fazer? Eles vão propor, eles vão buscar, eles vão tentar nos agredir mais com a bola, mas a gente sempre, a todo momento, teve a equipe organizada, teve o controle do jogo. Os primeiros 10 minutos, se você pegar, a gente teve a maior posse de bola que eles, administrando, girando a bola, tentando buscar o gol, criamos poucas, mas boas oportunidades, e aí a gente começou a desenhar o jogo. Eu tive o Rodrigues e o Gabriel amarelado no primeiro tempo, ficou um jogo de muito combate, muito duelo, e eles um dos pontos fortes do Souza é a transição, porque eles têm 3 jogadores muito rápidos, muito inteligentes quando movimenta no contra-ataque. Ele fez uma dobra do lado direito, né? E o lateral que jogou de extremo tem uma profundidade muito boa, trouxe o camisa 10 por dentro, que é um cara cerebral, um cara que pensa muito o jogo. E aí no intervalo a gente faz 1-0 e eu tenho que tirar esses 2 jogadores, porque com certeza o jogo no primeiro tempo foi um jogo de muita trocação. Então a qualquer momento eu poderia perder um desses atletas. Por isso que eu falo, eu tenho que confiar no meu elenco. Ninguém tem êxito se tiver só 11 jogadores. Quando eu tiro o Gabriel e boto o Jonathan, que ainda não teve oportunidade de ter muita minutagem, faz uma partida muito boa dessa, o treinamento da semana diz muito, né? O treinamento diz muito. O Vini vem de uma lesão muito longa. Eu cheguei aqui, o Vini era previsão de 40, 45 dias parado. Então a gente tem que lançá-lo paulatinamente, né? Ele entrou um pouquinho no último jogo, ou já jogou um tempo. Um jogador que tem treinado muito bem, tem entregue, é um jogador com perfil de corporal, um jogador muito forte, muito bom na bola aérea. E hoje ele fez uma boa partida, levando-se em conta o tempo que ele não jogava. E aí a gente volta para o segundo tempo, tem o controle do jogo. Acho que a gente só teve um chute no gol, que foi uma falta, né? Então assim, a gente joga, né? Para levar os 3 pontos, né? Então assim, a gente consegue vir aqui nesse difícil jogo e levar 3 pontos, que é o mais importante nesse momento. Marcelo, eu queria que você pudesse falar sobre, claro, a questão da matemática. Eu lembro que eu fiz essa pergunta para você após o jogo contra o América, né? Você falava que 4 vitórias e um empate já garantia a classificação à próxima fase. Nessa meta aí, depois 2 vitórias, está faltando mais 2 e um empate. Eu queria que você pudesse falar também sobre a questão dessa ausência que vai ter no próximo jogo. O Gabriel Galhardo, né? Tomou o 3º cartão amarelo, não joga. O Pedro Favela também tomou o 3º cartão amarelo, também não joga. Ou seja, você perde no banco e perde também no time titular. Uma das razões de eu ter colocado o Jonathan na frente do Pedro Favela foi justamente a questão do cartão.
E eu tinha convicção que o Jonathan, né, como a gente estava, era um time do adversário, tinha muita transição, eu precisava de um cara de uma intensidade, um cara de duelos, um cara que fizesse a cobertura, né, das linhas diagonais mais para trás, e o Jonathan faz isso muito bem. E também queria preservar o Pedro, porque eu sabia que já não contava mesmo com o Gabriel. Só que no final do jogo, ele colocou 2 enfiados na área e o 10 por trás. E esse passe central começou a entrar muito. Tanto que foi a falta, teve mais 2 chances. E aí a característica do Pedro de marcação é mais forte que o Bessa. Eu não queria improvisar jogador ali, eu tive que arriscar o Pedro, né, centralizar o Balotelli para tirar esse passe central e ter esse balanço do Jonathan e do Pedro para poder cobrir essas costas da subida do lateral. Deu certo, a gente não foi ameaçado, tivemos o controle do jogo, mas infelizmente o Pedro tomou o amarelo. Mas isso não me preocupa de forma nenhuma. Eu tenho o Jonathan que entrou muito bem e tenho o Bessa que vem subindo de produção nos treinamentos. Então assim, eu vou ter 2 volantes para jogar e um no banco, né? E a gente tem algumas situações que a gente pode usar ali numa questão de improvisação. Eu não gosto de fazer muita improvisação, mas isso começa a aparecer a força do elenco do Santa Cruz, né? A gente tem trabalhado o elenco justamente para isso. Graças a Deus a gente não tem problema de lesão, mas os cartões vão começar a sobressair agora e a gente tem que ter troca, como a gente teve hoje. Sobre a matemática. Ah, perdão. É aquela conta dos 23, né? Aquela conta dos 23. Eu acho que 23 pontos, matematicamente, você já garante a 4ª vaga. E aí a gente vai... Eu falo dos 23, mas eu vou pensando jogo a jogo, né? Vamos pensando... Agora a gente volta a jogar, né, diante do nosso torcedor. A gente está com saudade do Arruda. A gente está com saudade do torcedor. Eu quero, mais uma vez, ressaltar nosso torcedor que veio até aqui, cara. Torceu, são 9 horas de viagem, cara, e a gente poder entregar essa vitória para eles e a gente alegrar a semana do nosso torcedor com uma liderança, com mais uma vitória fora de casa, o esforço que eles fazem para vir aqui. E eu acho que hoje eles estão muito mais satisfeitos, porque não foi um jogo tão plástico, mas nossa equipe duelou a todo momento, nossa equipe guerreou a todo momento, nossa equipe ganhou a maioria dos duelos. E eu tenho certeza que o nosso torcedor está muito feliz e muito alegre de ver o que esses meninos estão fazendo dentro de campo, de honrar a camisa do Santa Cruz, de se entregar, de não medir esforços para poder sair com a vitória e dedicar a semana para eles. Marcelo, boa noite, parabéns pela vitória, prazer em revê-lo. Prazer. Você agora há pouco falou que teve que fazer alterações por conta de jogadores que estavam amarelados, né, na partida. Até que ponto a arbitragem atrapalhou a sua estratégia nessas alterações? Teve um membro da comissão técnica expulso também, um jogador da equipe do Souza expulso? Porque logo no início do jogo houve um pisão no meu jogador aqui na frente do banco, um pisão fora da bola. E no jogo no lance que eu tomei amarelo, cara, o zagueiro ele largou a bola e deu-lhe uma joelhada nas costas do William Júnior, mais ou menos como aquela que o Neymar tomou na Copa, que ficou fora da Copa. Foi na minha frente. E isso me trouxe um pouco de indignação, porque nem amarelo pro jogador ele deu, entendeu? Então quando eu chego pro 4º árbitro, chego pro assistente, falo, cara, isso foi uma agressão. Isso foi agressão. Eu me indignei. Gente, eu estou vestindo a camisa do Santa Cruz, eu estou vestindo esse escudo, eu represento uma torcida espetacular e eu vou brigar, eu vou guerrear sempre pelo meu time e principalmente quando eu tiver absoluta certeza do que eu estou falando. E aí aconteceu mais uma vez, o Gustavo viu que ele estava, a questão disciplinar estava perdido, né? E acabou que o Gustavo foi falar alguma coisa, ele acabou expulsando o Gustavo. Já, cara, eu sinto, porque já foi o Gabriel, agora é o Gustavo, ele me amarelou e a gente, cara, a gente não é desrespeitoso, nós somos profissionais educados, a gente, mas tem coisa que acontece, cara, que chega a ser a beira o absurdo, entendeu? Então o que aconteceu hoje? Foram 2 agressões na minha frente e nem amarelo o adversário tomou. Marcelo, a gente sabe que você acabou até de falar, né, de que vai pensar jogo a jogo, mas talvez seja até prematuro também pensar mais à frente, até porque a competição é de tiro curto, mas diante dessa possibilidade do Santa criar gordura dentro da classificação, você pensa dentro do seu planejamento ou não, dar uma sequência maior de jogos para alguns atletas que são pouco aproveitados, desde que o time tenha já uma garantia de pontuação, de chegar bem, dentro daquela possibilidade até, que é muito bem pontuada por você, de chegar na primeira colocação do grupo também, no geral. Naturalmente isso vai acontecer, né? O próximo jogo provavelmente o Jonathan joga na lateral direito, já jogou o Jael, já jogou o Totti, hoje o Vinícius entrou na lateral esquerda. A gente tem uma equipe base que está muito bem, muito sólida.
mas esse patamar que a equipe titular, a equipe base está exercendo, está trazendo, né, os outros jogadores para elevar o nível. E assim, eu espero até que eu possa, talvez, pontualmente, não trocar 10 jogadores, mas pontualmente dar um pouco mais de jogo a alguns jogadores para poder pegar um pouco mais de ritmo. Se você trocar 1, 2, 3 peças, não impacta tanto. Se você trocar 5, 6, 7, impacta. Então, assim, a gente vai... Nós ainda nem finalizamos ainda o primeiro turno, né? Vamos finalizar agora. Então a gente tem todo o segundo turno e se a gente continuar com essa sequência, pode ser que eu faça pontualmente aqueles jogadores que estão com pouca... Tem jogador, cara, que não está jogando e está pedindo passagem. Está muito bem. Está muito bem. Hoje vocês viram a partida que o Jonathan fez, a que o Vini fez. Então, assim, hoje o Pedro... Cara, o Pedro foi uma alegria muito grande. Esse menino se machucou na pré-temporada e foi uma lesão assim, pô, ficou 3, 4 meses de inatividade. Eu via lá todo dia a luta dele no DM, se tratando. Um garoto com um perfil espetacular, como atleta, tá? Esse menino se dedicava a 3 períodos de treinamento e hoje eu fiquei feliz dele poder começar um jogo, resistir bem ao jogo, né? Vendo o tanque entrar ali, cumpriu bem a função de pressionar a saída de bola do adversário, segurar a bola no fundo. Então eu acho que isso é a força do nosso elenco que está emanando agora para a sequência da competição. Cabo, boa noite. Você falou aí da torcida, eu acompanhei o jogo ali com a torcida e uma das cobranças do torcedor, na verdade, lamentação, foi a ausência do Thiago Galhardo. Toda hora que o Santa Cruz chegava no ataque, um torcedor gritava, se Thiago Galhardo tivesse aqui, tinha feito muita diferença. O quanto é que você acha que a tua equipe sentiu essa ausência do Thiago Galhardo hoje nessa partida? Se ele vai estar à disposição já para o próximo jogo e o quanto que a torcida também fez a diferença hoje aqui nesse jogo que é muito complicado, muito difícil, em momento nenhum torcedor deixou de acreditar. A nossa torcida é o 12º jogador. Ela é um diferencial em qualquer lugar que a gente vai jogar. Por isso, a gente dedica essa vitória ao nosso torcedor. A gente não pode ser uma equipe dependente do Thiago. O Thiago é um cara muito importante, eu já ressaltei isso várias vezes. A qualidade técnica do Thiago, eu falar é chovendo molhado, ele é um jogador acima da média, excepcional. Ele é um cara que está se dedicando muito. Deixa eu só dar, o Thiago estava... Ele mesmo na quinta-feira, tendo incômodo, ele na sexta-feira ele chegou no treino com a roupa da viagem, tá? E convencer ele a viajar não foi fácil. Ele falou, eu quero viajar. Só que aí uma avaliação entre a preparação física, eu e o departamento médico, a gente teve que tomar a decisão de deixar o Thiago. Talvez ele viesse, jogasse, poderia agravar de um incômodo passar a ser uma lesão, porque parabenizar o nosso departamento médico, que na própria quinta-feira já fez o exame, já laudou o exame. Quando eu cheguei sexta para o treino, já estava tudo pronto lá para a gente tomar a decisão em conjunto. Por isso que eu falo, o Santa Cruz, ele tem um trabalho integrado, ele tem um trabalho multidisciplinar. A última palavra, não na questão médica, né? A última palavra, eu só falo que tem 2 pessoas que podem vetar jogador no meu time. É o departamento médico e o presidente. E o restante comando é meu. Então, assim, a gente sentou, conversou, alinhou e entendemos que o melhor momento era. Por quê? Se o Thiago tem uma relesão aqui, são umas 10 horas de viagem de volta, ele não ia recuperar, poderia agravar. Então, foi importante, mas ele queria muito viajar, se apresentou com material e depois de uma reunião ele entendeu que seria benéfico ele continuar o tratamento para que a gente pudesse no próximo domingo ter ele 100%. E assim, o Thiago ele é muito importante, mas hoje a gente demonstrou que a gente não pode ser dependente do Thiago, porque ele é um ser humano. Tem um dia que ele pode tomar cartão, um dia ele pode ter um incômodo, né? Então a gente precisa ter mecanismo que para a ausência dele, com a ausência dele, sentimos muito, lamentamos a ausência, mas que a gente possa buscar uma importante vitória como a gente buscou hoje, que o Pedro e o Tanque vêm trabalhando bastante. Respeita muito, os 2 respeitam muito, né? O Thiago, né, como um cara que é um pilar dentro da equipe, mas eles trabalham muito no dia a dia. O Thiago aconselha muito os 2 no dia a dia, justamente que no momento desse a gente precisar eles estarem prontos e fazer a boa partida que os 2 fizeram.